Bom, então 0,1, o valor de x no triângulo abaixo é 20. Então, novamente, a gente vai olhar para os ângulos que são iguais entre os triângulos, né, para depois ver quais são os lados correspondentes. Então, a gente pode ver que o ângulo em cima do Q e em cima do B, eles são ângulos iguais, né? Um ângulo que só tem uma voltinha. Então, eu vou marcar esses ângulos em roxo. Já que o ângulo R e o ângulo C, eles são iguais, dá para ver pelas três marquinhas nesses ângulos, né? Então, eu vou marcar eles aqui de verde. E por fim, o ângulo que está em cima do P e o ângulo que está em cima do A, eles também são iguais, né? Dá para ver pelas duas voltinhas que eles têm. Então vou marcar aqui de vermelho. Então esses são os ângulos que são iguais entre os triângulos. Com essa marcação, né, fica mais fácil de saber quais são os lados correspondentes. Então aqui a gente consegue visualizar o lado que está entre o verde e o vermelho no pequeno é o 12 e quem está entre o verde e o vermelho no grande é o 15. Então esses são os lados correspondentes. Então quantas vezes eu multiplico 12 para chegar no 15? Né? Isso não vai ser um número inteiro, né? Porque se eu multiplico 12 por 1 dá 12, 12 por 2 já dá 24. É um número com vírgula, né? Você pode fazer uma divisão para saber, ou você pode tentar aqui implementar alguma lógica de aumento percentual, né? Para tentar mais ou menos saber que número que é esse. Né? Se eu pegasse, por exemplo, 12 e dividisse em duas partes e acrescentasse metade dessa parte novamente no 12, né? Isso daria um número 18, né? Isso é um acréscimo de 50%. Quando eu pego o número e divido pela metade e somo essa metade com o número, né? Mas o 18 não é o 15, então isso não foi um aumento de 50%. O aumento de 50%, né, a gente também pode chamar ele por uma multiplicação por 1,5. Tá? Então, quando você aumenta um número por 50%, você multiplica ele por 1,5. Não foi o caso que aconteceu. Então agora, em vez de dividir esse número, que é o 12, em duas partes iguais, eu vou dividir em três partes iguais, para ver se eu acho o 15, né? Então, dividindo o 12 em três partes iguais, cada parte vai ficar com 4. Se eu pegar uma dessas partes, né, a terça parte, e somar com o 12, daí eu vou ter o número 16, né? Que ainda não é o número 15, né? Mas essa lógica, então, é quando você aumenta um número em 33,33%. Ou multiplica ele por 1,3333, né? Essa é a dízima periódica. Bom, então eu já sei que esse número, né, ele não foi multiplicado nem por 1,5 e nem por 1,3, né, mas estou chegando perto já. Então o que eu vou fazer? A próxima tentativa é pegar esse 12 e dividir ele em quatro partes e acrescentar né, esse quarto de parte ao número 12. Então, se eu dividir o 12 em quatro partes, né, cada parte vai ficar com 3. Eu vou pegar uma dessas partes e vou incrementar ao 12, tá certo? Então agora eu vou ter o número 15, né? Que é quando eu pego uma dessas quartas partes, né? Esse um quarto de parte e adiciono ao número, né? Então aí vai dar o 15, então quer dizer que eu aumentei 25% do número, tá certo? Quando eu aumento 25% de 12, me gera o 15, que é a mesma coisa que pegar o 12 e multiplicar por 1,25, né? Esse número também você encontraria ele quando se você dividisse ali o 15 por 12, né? Você poderia chamar aquele espaço em branco de k ou de x, o 12 que está multiplicando esse x, né? Ou k, não sei a letra que tu coloca ali, divide o 15 e daí tu acha 1,25. Então, esse é a constante de proporcionalidade, tá? O triângulo pequeno, todos os lados deles foram multiplicados por 1,25 para chegar no triângulo maior. Bom, o outro par de lados correspondentes, né, é o 20 e o 25. A gente pode ver que o 20 está entre o ângulo roxo e o verde no menor, assim como o 25 também está entre o ângulo roxo e o ângulo verde. Né? E se você fizer essa conta, 20 vezes 1,25, você acha o número 25. Tá? Lembrando que a constante de proporcionalidade ela não muda, né, numa semelhança de triângulos. Por fim, né, os outros pares de lados correspondentes ao 16 e o x. O 16 está entre o ângulo roxo e vermelho do triângulo menor e o x está entre os ângulos roxo e vermelho do triângulo maior. Então, o 16 ele vai ser multiplicado por 1,25 para chegar no x. Né?
Em vez de você multiplicar por 1,25, o que você pode fazer? Pegar o 16, dividir ele em 4 partes iguais, pegar uma dessas partes e somar com 16. Né? Então, isso que eu vou fazer. Se eu pegar o 16 e dividir em 4 partes iguais, cada parte vai ficar com 4. E se eu pegar uma dessas partes e adicionar o 16, eu vou ter agora então o número 20. Então, essa é a resposta. O x ele é igual a 20. Né? Então, a ideia é que você consiga fazer isso de maneira mental, né? Fazer esse cálculo mental. Tente um aumento de 50%, tente um aumento de 33%, tente um aumento de 25%, né? Faça isso mentalmente para conseguir descobrir o valor de x, tá? Mas isso requer prática. E assim você consegue fazer essa questão de maneira mais rápida, né, sem montar as proporções. Ah, portanto, ali, né, x é igual a 20, então o valor de x do triângulo abaixo é igual a 20. Tá certo? Então a 0,1 da 2 é verdadeira. Bom, vou usar aqui a mesma tática na 0,2. Né, ele está afirmando que o valor de x abaixo é 5. Primeiramente, achar os ângulos que são iguais entre os triângulos, e daí achar os lados que são correspondentes do triângulo menor com o triângulo maior. Então dá para ver ali que o ângulo em cima do A e o ângulo que está em cima do P são iguais. Né? Então vou colocar a cor roxa para esses ângulos. Dá para ver que o ângulo que está em cima do C e o ângulo que está em cima do R também são iguais. Né, entre os dois triângulos, colocar a cor verde. E o ângulo que está em cima do B e em cima do Q são iguais, né, pelas voltinhas ali dá para perceber isso. Então coloco ali a cor azul. E agora a gente vai achar os lados que são correspondentes entre o triângulo menor e o triângulo maior. Bom, a gente consegue ver ali que entre o ângulo azul e o ângulo roxo do menor está o lado 10, né? E entre o ângulo azul e o ângulo roxo do maior está o 12. Então esses são os lados correspondentes, 10 e 12. Né? Então que número multiplica o 10 para chegar no 12? Novamente será um número com vírgula. Né? Então, aqui você pode tentar fazer mentalmente de novo para ver qual é o aumento percentual. Ou uma outra estratégia, que foi a que eu mencionei alguns minutos atrás, é você chamar esse valor aí que você quer descobrir de k, e daí o 10 está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 12 dividido por 10, né? E isso dá 1,2. Só você mover a vírgula para a esquerda, né? A vírgula ali está ao lado do 2, move para a esquerda, vai ficar 1,2. Você pode montar a conta, né? 12 dividido por 10. Que isso dá 1, né? Que dá 10 ali, sobra 2. Daí você vai colocar uma vírgula do lado 1, desce o 0, fica 20. Né? E é 2 que dá 20 resto zero, então dá 1,2. Então a constante k vale 1,2, quer dizer que todo o triângulo pequeno, os lados, né, foram multiplicados por 1,2 para chegar no triângulo maior. Então ali no menor entre o ângulo verde e o roxo tem o lado 20, e no maior entre o ângulo verde e o roxo tem o 24. Né? Então, como a constante de proporcionalidade se mantém, o 20 vezes 1,2 tem que dar 24, né? E dá 24 se você fizer essa conta. Né? E agora, o último pares de lados que são correspondentes é o que está entre o azul e o verde. No menor é o x mais 10 e no maior é o 3x mais 3. Então, o lado x mais 10 ele foi multiplicado por 1,2 para chegar no maior, que é 3x mais 3. Você pode montar isso, então. X mais 10, essa expressão, multiplicada por 1,2, tem que dar 3x mais 3. Bom, daí você vai fazer o chuveirinho, né? 1,2 multiplica o x e multiplica o 10. Então fica 1,2 vezes x mais 1,2 vezes 10, igual a 3x mais 3. 1,2 vezes x é 1,2x, e 10 vezes 1,2 dá 12, né? Então você pode fazer a conta, 1,2 vezes 10
né? Então, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Embaixo do 0 não vai nada, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Então, isso dá 12,0, né? Ou você pode só escrever 12. Do lado direito, 3x mais 3. Então, agora você vai isolar o x, né? O 3 vai passar para o lado esquerdo, vai ficar menos 3, então é 12 menos 3 igual. E 1,2 vai passar para o lado direito da igualdade, então vai ficar negativo, vai ficar 3x menos 1,2. Então, do lado esquerdo, 12 menos 3 dá 9. E do lado direito, 3x menos 1,2x, isso dá 1,8, se você fizer a conta, né? Então, 3,0 menos 1,2. Então, aqui pede emprestado dá 10. 10 menos 2, 8, vírgula. Era 3 virou 2. 2 menos 1, 1. Então, 1,8. Então, ali vai ficar 1,8x. Daí esse 1,8, né, que está multiplicando o x, ele vai ter que passar dividindo. Então vai ficar 9 dividido por 1,8. Né, isso vai ser igual a x. Então 9 dividido por 1,8 igual a x. Bom, o que você pode fazer para se livrar daquela vírgula embaixo do denominador da fração é multiplicar por 10. Né? Só que se você multiplicar por 10 embaixo, tem que multiplicar por 10 em cima. Então, isso que nós vamos fazer. 9 vezes 10 e 1,8 vezes 10. Então, se eu fazer vezes 10 aqui, o 9 é 1,8. Eu vou ter 90, né, sobre 18. Isso igual a x. Agora dá para simplificar isso aqui, né? Para não precisar dividir esses números. Agora dá para simplificar. Dá para dividir por 3. Né? Então 3 divide por 3 em cima e embaixo. Daí 90 dividido por 3 dá 30, né? E 18 dividido por 3 dá 6. E daqui já fica mais claro, né? Que 30 dividido por 6 dá 5. Né? Então x é igual a 5. Ou já poderia ter feito a divisão direta, né? 9 por 1,8, que também você ia achar 5. Então, aqui a 0,2 ela é verdadeira.